Ó, pessoal, hoje nós iremos dar início, né, ao nosso conteúdo, que são as práticas de saúde no mundo. Aqui, né, nós vamos ver esse histórico, tá? E vocês irão observar, né, irão entender o porquê que nós temos certas particularidades hoje, certo? Então, as práticas de saúde, elas são divididas em 6 períodos. Esses períodos, eles é uma sequência, tá? Eles são sequenciais e eles fazem com que a enfermagem venha evoluindo de acordo com o tempo, certo? Eu sempre vou estar fazendo um paralelo do período em que a gente vai falar, do período histórico em que a gente vai falar, e os dias atuais, tá? Para que vocês vão se situando no sentido do porquê isso acontece, o que nós temos hoje, tá? O que é válido, o que nós precisamos mudar quando a gente adentra na nossa vida profissional, ok? Então, ó, o primeiro período que nós temos aí é o período instintivo. O próprio nome, ele já diz o que acontece nesse período, tá? Tudo era por instinto. Nesse período, não havia ciência, tá? Não se pensava nem em ciência, ok? Então, o período instintivo caracteriza a prática do cuidar nos grupos. Tela cheia. Que tá pequeno, não é para vocês? Deixa eu também aumentar aqui. Melhorou, pessoal? Sim? Ótimo. Vamos ver se sai aqui, peraí. Pronto. Então, o período instintivo, né, continuando a leitura aí, é no tempo nos grupos nômades primitivos, tá? Ou seja, é no tempo do paternalismo, onde o homem, ele saía para trabalhar, tá? Para trazer o sustento da casa, para trabalhar na roça, certo? Para produzir seu próprio fruto, né, sua própria comida, seu próprio alimento, e a mulher, ela ficava em casa, né, cuidando dos afazeres domésticos, cuidando dos filhos, cuidando do esposo, tá? Então, daí, os grupos nômades primitivos. Realmente não existia estudo, não existia ciência, tá? Não existia nenhum conhecimento científico. Tendo como pano de fundo as concepções evolucionistas e teológicas. Nesse período, as práticas de saúde propriamente ditas, no primeiro estágio da civilização, consistiam em ações que garantiam ao homem a manutenção da sua sobrevivência, estando na sua origem associados ao trabalho feminino, tá? Então, o pai, né, que trazia a sobrevivência para dentro de casa, tá? Com o evoluir dos tempos, constatando que o conhecimento dos meios de cura resultavam em poder, o homem, aliando este conhecimento ao misticismo, fortaleceu tal poder e apoderou-se dele. Observa-se que a enfermagem está na sua natureza intimamente relacionada ao cuidar das sociedades primitivas. Então, pessoal, esse período instintivo, né, como eu falei, não existia ciência, não existia conhecimento, tudo realmente era por instinto.
era o que a gente chama de empírico, tá? Então, muitas vezes, a própria mãe, né, a mulher que cuidava da saúde de todos, ela criava porções, chás, tá? E daí ela dava para as pessoas, né, de casa que estavam doentes, certo? Na literatura, né, no livro de Giovannini, que é nossa bibliografia complementar, ele fala a questão de que tem um episódio lá super interessante que ele fala que o filho estava doente, tá? E daí a mãe, pela manhã, colocou um copo com água e nas casas que não são forradas, né, que são só com telhas, às vezes não entra o sol, né? As telhas um pouco afastadas, aí às vezes o sol entra em casa, né? Então ela colocou um copo d'água no que a gente chama de réstia do sol, tá? E como o sol, né, ele vai andando, ela ia andando com o copo. Quando foi no final da tarde, que não tinha mais sol, tá? Ela deu essa água para o filho beber, certo? Que lá ela chamou essa água quente do sol, né, de chá de pó de réstia, né? Que a gente observa, quando a gente observa uma réstia, né? Não sei se vocês já observaram, entrando dentro de casa, a gente vê tipo aquele pozinho, né? Do ar, né? Então foi o que acontecia. O que é que aconteceu? A criança, ela tomou água quente do sol, certo? E ela melhorou, com que a mãe, empiricamente, instintivamente, chamou de chá de pó de réstia, tá? Aí vocês podem pensar juntamente comigo, isso é medicação? Não. Isso é remédio? Não. Então, ele curou por quê? Alguém pode citar aí? Por que essa criança se curou com água quente do sol? Que muitas vezes nossas mães, né, dizem, não toma essa água, que essa água tá aqui. Às vezes a gente deixa uma garrafa de água, ótimo, placebo, às vezes a gente deixa uma garrafa de água no carro, né, e não quer que os nossos filhos bebam água, porque a água tá quente do sol, né. Então, essa mãe, ela fez isso. Justamente placebo, tá? Só que, pessoal, ela também não tinha noção do placebo, como Laísa está falando aí. Hoje nós temos noção, né, do que é placebo, porque nós temos a ciência, né? Mas isso realmente, nesse tempo, já era placebo. Mas a gente imagina que será que essa cura não é pela fé? Tá? A mãe tinha tanta fé que o filho melhorasse que esse chá acabou curando seu filho, certo? Aí a gente traz como comparativo para os nossos dias atuais. Quantos depoimentos nós não escutamos, né, que de pessoas que até foram curadas com câncer, que a medicina já tinha dito que não podia mais fazer nada, e ela foi curada. E elas dizem que foram curadas pela fé. Já escutaram esses depoimentos por aí? Já escutaram falar isso em jornais? O Fantástico, ele já passou, né, uma vez uma reportagem, ótimo, Laísa, já passou uma reportagem toda, né, falando sobre essa questão da cura pela fé, certo? Então, pessoal, vocês, né, estão concordando, né? E a gente imagina que nesse período instintivo, as curas que aconteciam, logicamente que as pessoas, né, morriam também, mas as curas que aconteciam era pela fé, né? Porque muitas vezes os chás, né, as ervas que elas misturavam podia até, né, resultar em alguma melhora de algum problema, dependendo do problema. Mas na maioria das vezes seria sim pela fé, tá? Então, o período instintivo, só reforçando aí, ele é marcado pelos nômades,
pelo o patriarcalismo, né, pelo o pai que sai para trazer o sustento da família, a mãe que fica em casa nos cuidados domésticos e nos cuidados da saúde, e nessa saúde, tudo que ela preparava era por instinto, tá? Era uma coisa mística, certo? Era uma coisa primitiva. Tranquilo? Vamos para a nossa outra prática de saúde. Só continuando aqui o instinto, tá? Com o evoluir dos tempos, constatando que o conhecimento dos homens de cura resultavam em poder. Não, é só o resto que aumentou, não foi? Nós já lemos isso. Porque quando aumentou, aí foi para outro slide. Aí, pessoal, nós vamos para o nosso nossa segunda prática, que era a prática mágico-sacerdotal, tá? Imagine vocês que nesse tempo das práticas mágico-sacerdotais, era no tempo dos egípcios, tá? Era no tempo grego, tá? Onde a mitologia grega, ela predominava em todo mundo, tá? Então, recordem vocês aí, né, o período que vocês estudaram de história aí, né, da Grécia, do Egito, tá? Onde a Grécia, ela foi conhecida em todo mundo pelos seus deuses, tá? Então, aqui, ó, naquelas escolas pré-hipocráticas, eram variadas as concepções acerca do funcionamento do corpo humano, seus distúrbios e doenças. Concepções essas que, por muito tempo, marcaram a fase empírica da evolução dos conhecimentos em saúde. O ensino era vinculado à orientação da filosofia e das artes, e os estudantes viviam em estreita ligação com seus mestres, formando as famílias, as quais serviam de referência para mais tarde se organizarem em castas. Quanto à enfermagem, as únicas referências concernentes à época em questão estão relacionadas com a prática domiciliar de partos e a atuação pouco clara de mulheres de classe elevada que dividiam as atividades dos templos com os sacerdotes. De acordo com esta teoria, os deuses eram responsáveis pela morte. A causa das doenças estava na sua vontade e a cura também. A enfermidade seria sanada no momento em que se agisse sobre sua causa, ou seja, se modificasse a vontade da divindade. Portanto, somente poderia ser médico aquele que conhecesse métodos destinados a este fim: os mágicos, os feiticeiros e os sacerdotes. O tratamento consistia em aplacar os deuses, afastando os maus espíritos por meio de sacrifícios. Usavam-se massagens, banhos purgantes, substâncias provocadoras de náuseas. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimentos sobre plantas medicinais e passaram a ensinar, delegando funções de enfermeiros e farmacêuticos a seus aprendizes. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender, né, isso que a gente leu, o período de saúde mágico-sacerdotal. Como eu falei para vocês, era no tempo da Grécia. Então, a Grécia, ela cultuava muito os seus deuses, tá? Esses deuses eram pessoas
da sociedade, né, grega, que eram bastados financeiramente, tá? E eram escolhidos para eles, né, para a cultura deles, essas pessoas eram escolhidas pelos deuses maiores para serem os curadores, tá? Os feiticeiros, os aprendizes, eram aqueles que detinham um conhecimento sobre o corpo humano, tá? Sobre a manipulação de algumas ervas, certo? E que, devido a ter o conhecimento do corpo humano, eles exerciam nas pessoas que estavam doentes alguns sacrifícios, tá? Então, o que é que acontecia? A pessoa estava doente, então ela procurava um desses deuses da Grécia, tá? Então, esses deuses, eles levavam essas pessoas doentes para o que eles chamavam de templos. Muitos desses templos, eles eram no meio da mata, realmente, onde lá, né, eles assentavam em pedras, eles construíam mesas de pedras, tá? E eles começavam, muitas vezes, a sacrificar essas pessoas, como que se essas pessoas estivessem doentes, porque elas foram possuídas por espíritos maus, tá? E daí eles usavam banhos, muitas vezes eles açoitavam essas pessoas doentes, eles davam massagens, eles davam certas substâncias que eles mesmos preparavam, ainda de forma primitiva, tá? Ainda de forma mística, certo? Ainda sem o conhecimento da ciência, tá? Porque apesar deles estarem direcionando algumas pessoas a determinadas atividades, mas ainda não se existia ciência, tá? Houve-se, sim, uma evolução do período instintivo para o mágico sacerdotal, que foi o quê? O conhecimento do corpo humano. Porque esses deuses, eles já tinham esse conhecimento. Eles já tinham conhecimento anatômico do corpo, tá? Então, houve essa evolução. Mas a questão de ciência, ela ainda não existia, tá? É por isso que no início, quando eu comecei a falar para vocês, o slide de mágico sacerdotal, diz que é o período pré-hipocrático, tá? Pré, que vem antes, tá certo? Então, trazendo para nós hoje, a gente pode, que eu acho que também é do conhecimento de vocês, pode trazer para aquelas pessoas que são consideradas feiticeiros, tá? Hoje nós ainda temos aquelas pessoas, os benzedeiros, né? Os rezadores. Logicamente que eles não praticam esses sacrifícios no sentido de espancarem, mas eles trazem guentos, eles fazem banhos, né, banhos com ervas, eles utilizam massagens, esses rezadores, esses benzedores, tá? E alguns que vocês podem relatar aí, ou colocar no chat, eles também tentam expulsar certos demônios, né? Principalmente pacientes com transtornos mentais, muitas vezes as famílias, elas levam eles para esses benzedores, tá? E em alguns, dependendo aí dos benzedores, né, eles sacrificam, né, tentando expulsar, né, os demônios que estão naquele paciente,
né, naquela pessoa com transtorno mental, e que a ciência hoje, né, sabe que não é, que não são demônios, né, fazem parte aí do transtorno mental, tá certo? Então, vocês vejam que nós também temos hoje resquícios do período mágico sacerdotal, que são realmente esses benzedores, esses rezadores. Tranquilo com relação ao período mágico sacerdotal, tá? Então, eram sacerdotes, eram pessoas consideradas deuses, que faziam essa prática, né, da cura através desses instrumentos, né, de banhos, de massagens, de purgandas, do uso de certas substâncias e também de sacrifícios. Tranquilo? E daí, pessoal, a qualquer momento vocês podem parar, viu? Se não estiverem entendendo. Podem ficar à vontade. E daí, a gente inicia o nosso terceiro período, que é o período alvorecer da ciência. Tá? No período de alvorecer da ciência, é justamente o início da ciência. Tá? É quando, pessoal, a gente já detém, né? A gente já detinha o conhecimento anatômico, né? Trazido aí pelos deuses da Grécia, que isso foi disseminado em todo o mundo. Então, já se tinha o conhecimento do corpo humano, é por isso que as estátuas, né, que nós tínhamos, né, que nós temos até hoje, mas que são muito cultuadas com relação ao físico, né, o físico, ele é atlético, tá, porque a Grécia, os gregos, tinham tinham em sua mente essa questão do corpo sarado, né, o corpo bem definido, porque era no corpo bem definido que podia ser estudado, tá? Aqui, no Alvorecer da Ciência, né, a prática da saúde, que antes era mística e sacerdotal, né, que corresponde às duas práticas de saúde que nós vimos, a instintiva e a mágico-sacerdotal, passa agora a ser um produto desta nova fase, baseando-se essencialmente na experiência, no conhecimento da natureza, no raciocínio lógico, que desencadeia uma relação de causa e efeito para as doenças, e na especulação filosófica, baseada na investigação livre e na observação dos fenômenos, limitada, entretanto, pela ausência quase total de conhecimentos anatomofisiológicos. Então, veja, aqui, né, com o alvorecer da ciência, a gente já imagina, né, que eles começaram a ter o conhecimento de que se existe uma doença, existe uma causa e existe um efeito, tá? Como a pessoa adquiriu essa doença? Qual a causa que levou essa pessoa a adoecer? Qual o efeito dessa doença no corpo da pessoa, né? E que eles são os sintomas, que é a sintomatologia, ok? Então, eles viram que toda doença tem um agente causador, certo? E tem um efeito, que são os sintomas, tá? Então, veja que já aqui no Alvorecer da Ciência, eles já começam a pensar de forma científica, tá? Essa prática individualista volta-se para o homem e suas relações com a natureza e suas leis imutáveis. Esse período é considerado pela medicina grega como período hipocrático, destacando a figura de Hipócrates, tá? Veja que no período antes, que foi o período mágico sacerdotal, era o período pré-hipocrático, né, que foi antes de Hipócrates, tá?
Já no Alvorecer da Ciência, tem a figura de Hipócrates como aquele que traz o conhecimento para a ciência, tá? É através de Hipócrates que a doença, né, ela foi vista com uma causa e com um efeito, tá? Então, ele trouxe para nós uma nova concepção de saúde, dissociando a arte de curar dos preceitos místicos e sacerdotais, através da utilização de métodos indutivos, da inspeção e da observação. Não há caracterização nítida da prática de enfermagem nessa época. Realmente, né, não existia enfermagem no Alvorecer da Ciência, né? Nós estamos começando, né, a ter um olhar sobre a ciência, tá? A observar aquela pessoa que está doente, para se chegar à causa da doença, tá? Para se chegar à causa da doença, certo? E daí, através dos sintomas, através do relato que a pessoa está sentindo, é que vai, né, se conceituando algumas doenças. Então, justamente, Hipócrates, ele trouxe essa utilização do método indutivo, da inspeção e da observação. Então, vamos observar essa pessoa que está doente? Vamos observar o que é que ela sente? Vamos observar o que é que ela comeu? Tá? Para que a gente chegue na causa e no efeito da doença. Ok? E, pessoal, essa inspeção e essa observação são coisas que nós temos até hoje, tá? Inclusive, nós da enfermagem, nós enfermeiros, uma das nossas maiores atividades é observar, tá? Nós observamos o nosso paciente quando ele entra no nosso consultório, né? A gente está lá no consultório de enfermagem, esperando o nosso paciente para a consulta de enfermagem, e a gente já observa o paciente quando ele entra. A gente observa o andar, a gente observa o vestir, a gente observa a higiene, tá? Tudo isso no sentido de já estar relacionando com o ou com as queixas do paciente. Ok? Então, veja como o Alvorecer da Ciência, né, ele foi o despertar, realmente, para que a gente venha a ter conhecimentos. Ok? Ainda, né, no Alvorecer da Ciência, a história da medicina grega pode ser sistematizada em 3 períodos. Antes de Hipócrates, o período hipocrático e o período aristotélico. Com Hipócrates, né, de 46 a 370 a.C., a medicina grega passou a tomar orientação científica e ética, tá? Abandonou os antigos processos de cura miraculosa, assentando sobre os métodos indutivos, a inspeção, a observação, as bases da medicina atual de que foi o fundador, certo? Então, nós temos, dentro, né, do Alvorecer da Ciência, tá? Esses períodos aí, né, o antes de Hipócrates, que foi considerado o período instintivo, e o período mágico sacerdotal. Nós temos o período hipocrático, que foi o início da prática de saúde, Alvorecer da Ciência. E nós temos aí Aristóteles, tá? Quando ele traz a ética para dentro dos cuidados, tá? Quando vocês estiverem no terceiro semestre, que vocês forem pagar a disciplina de ética, vocês vão ver que Aristóteles foi um dos filósofos que trabalhou muito essa questão da ética, do conhecimento do ser humano com relação às suas ações dentro dos cuidados. Ok?
Tranquilo, pessoal, com relação a essas três práticas? Alguma dúvida até agora? Estou continuando, viu? Vocês não estão falando, eu estou continuando. E daí nós vamos para a nossa quarta prática de saúde, que é o monástico medieval. Tá? Dentro desse monástico medieval, vocês irão ver como a ciência ela cresceu, tá? Como os cuidados eles estão se expandindo, certo? Logicamente que a princípio eles estão para as pessoas de classe alta, né? Infelizmente, a população maior, que é a população pobre, né? Elas não irão ter essa assistência abastada como as pessoas de classe alta, tá? Vamos entender aí. Esta época corresponde ao aparecimento da enfermagem como prática leiga, desenvolvida por religiosas e abrange o período medieval, compreendido entre os séculos 5 e 8. Foi um período que deixou como legado uma série de valores que, com o passar dos anos, foram aos poucos legitimados e aceitos pela sociedade, como características inerentes à enfermagem. A abnegação, o espírito de serviço, a obediência e outros atributos que dão à enfermagem não uma conotação de prática profissional, mas de um sacerdócio. Tá? Pessoal, então vamos ver o que é que aconteceu no período monástico medieval. Quando vocês escutam falar na palavra monástico, creio eu que vocês associam monástico a monastério. Tá? Aí é uma relação, né? Quando a gente pensa em monastério, a gente imagina igreja, né? A gente associa igreja e, como vocês aprenderam história há pouco tempo, né? Vocês sabem que quem dominava a igreja nesses tempos era a igreja católica, né? Que a gente sabe que a igreja católica, nesses tempos, eles cultuavam muito o financeiro, né? O dinheiro realmente se sobressaía dentro da igreja católica, consequentemente dentro do monastério, tá? Então, veja bem, com relação à saúde, o que foi que aconteceu? Esses monges, né, eles criaram dentro dos monastérios hospitais, tá? Vamos imaginar aí comigo. Né? Dentro dos muros do monastério, eles criaram hospitais, certo? Onde eles, já com conhecimento da ciência, que eles adquiriram, né, no período passado, no período aí de Hipócrates, tá? Eles começaram a cuidar das pessoas de forma científica, não era mais de forma mística, instintiva, já era de forma científica, tá? Só que essas pessoas que eram cuidadas eram pessoas que podiam pagar, né? Então eram pessoas da alta classe. A pobreza, ela ficava mais com os experimentos dos monges, certo? Onde eles fingiam para a pobreza que estavam cuidando deles, mas que na realidade eles só faziam experimentos para que esses experimentos, caso desse certo, fossem usados lá com a classe alta, para que eles melhorassem de seus problemas de saúde, tá? Aí, a gente sabendo que nesse período, as mulheres, né, as filhas dos donos de terra, elas eram criadas para serem donas de casa, né, para casarem,
para terem uma família, tá? Elas não eram criadas para o trabalho, certo? Só que a gente sabe a relação das mulheres, tanto das filhas quanto das mães, das classes altas, a gente sabe da relação delas com a igreja, né? Elas sempre admiravam muito a igreja. E daí, essas mulheres, elas começaram a ajudar os monges a cuidarem da saúde da população, né? Logicamente, da população rica. Mas elas começaram a sair de suas casas e a ajudarem os monges dentro dos hospitais, certo? Então, criou-se aí, tá? O aparecimento da enfermagem como prática leiga. Por que a enfermagem como prática leiga? Porque, na realidade, essas mulheres de classe alta, que saíam de suas casas para ajudar os monges dentro dos hospitais, elas faziam serviços básicos, davam as medicações que eram preparadas pelos médicos, né? Cuidavam da higiene do paciente, ajudavam na alimentação, tá? Então, era tudo leigo. Não se existe, elas não faziam nada científico. Era tipo, elas só obedeciam ordens, tá certo? Por isso que diz aqui, ó, no final, a abnegação, o espírito de serviço e a obediência e outros atributos que dão à enfermagem, tá? Que não era uma prática profissional, era um sacerdócio. Então, realmente, elas iam pela igreja, tá? Oi, Sabrina, pode falar. Professora, elas faziam todo esse trabalho sem ganhar nada, voluntariamente? Voluntariamente, tá? Por quê? Porque como elas eram voltadas para a igreja, tá? Então, na mente delas, elas estavam o quê? Ajudando a igreja, ajudando os monges. Era tudo voluntário, tá certo? E também elas não trabalhavam nada científico, elas não tinham nenhum conhecimento científico, tá? Elas só recebiam ordens, elas só eram obedientes aos médicos e cuidavam diretamente do paciente, certo? Por isso que a enfermagem surgiu nesse período monástico medieval, porém de forma leiga. Tranquilo até aí? Aí, pessoal, o que é que acontece? Por muito tempo, tá? Passou-se esse período monástico medieval, certo? Comparando, né, com nós hoje, né, a enfermagem, quando ela surgiu como prática profissional, através de Florence, através de Ana Nery, ela era uma profissão de mulheres, né? É por isso que mesmo hoje, com a presença do público masculino aí, né, dos alunos, dos colegas que nós temos, homens, mas a predominância ainda é das mulheres, tá? E quando a enfermagem surgiu no campo da educação, que nós vamos ver, era totalmente mulheres, certo? Então, digamos assim, esse olhar de ser uma profissão, né, que cresceu como uma profissão de mulheres, olha, né, Laís está falando que a turma só tem 2 homens, certo? Então, o predomínio aí, né, é sempre das mulheres, apesar, né, e graças a Deus nós temos os homens adentrando na enfermagem, temos bons profissionais, homens, né, assim como mulheres, ok? Mas ela começou a ser uma profissão feminina, já trazendo aí como resquício, né, histórico, essa questão das mulheres que se dedicavam a ajudar os monges, tá certo? Outro legado, pessoal. Ah, são os dois Eduardos, né? Eduardo e Eduardo. Ó, oh, que bom. E daí, pessoal, outra coisa
que nós temos, infelizmente, ainda hoje, e é uma coisa que eu vou sempre estar falando para vocês, é a questão da submissão, tá? Acho que vocês podem até concordar comigo, se vocês já tiverem presenciado algo, né, ou saiba, né, de alguma história, a questão da submissão da enfermagem para com o médico. Isso também já vem da história aí. Veja que aqui as mulheres, né, elas eram realmente, elas obedeciam, elas eram submissas, né, apesar de elas não terem conhecimento científico, mas já existia a submissão aí, tá? E daí, pessoal, infelizmente, nós hoje temos ainda profissionais da enfermagem que tomam para si uma postura de submissão aos médicos, a categoria de medicina, tá certo? E aí eu trago para vocês a questão de nós, quando adentramos na nossa prática profissional, nós não entrarmos com essa postura de submissão, porque nós não precisamos ser submissos a nenhum médico, tá? Logicamente que a gente vai trabalhar diretamente com ele, assim como com demais profissionais da área da saúde, né, que estão lá cuidando do paciente, certo? Quem sabe das nossas atividades como enfermeiros somos nós, tá? Médico não sabe atividades de enfermeiro. Assim como nós não sabemos as atividades do médico. Quem sabe desenvolver as atividades do médico são eles. Assim como do psicólogo. Quem sabe as práticas, as terapias, as formas de se fazer a terapia são eles, né? Assim como o farmacêutico. Então, o que eu quero dizer para vocês, em suma, é que, falando até no popular, né, é cada um no seu quadrado, certo, pessoal? Nós não precisamos adentrar, não precisamos e não devemos adentrar na profissão de nenhum outro profissional, certo? Porque cada um detém o conhecimento específico da sua profissão, ok? Então, eu trago alguns exemplos. A questão da sutura. Sutura não é atividade de enfermagem. Sutura é atividade médica. Então, nós não precisamos estar realizando suturas porque o médico mandou. Não vamos fazer isso, tá? Eu não tenho que estar indo chamar o médico porque ele está no repouso. Isso não é atividade minha como enfermeiro, tá? Então, nós temos, por isso que quando vocês pagam a disciplina de ética e legislação, na parte de legislação, vocês irão aprender as atividades do enfermeiro, como que são privativas, que só o enfermeiro pode fazer, e as atividades do enfermeiro dentro da equipe de saúde, para que a gente não esteja fazendo atividades que não são nossas. Tá certo, pessoal? Então, já quero que vocês adentrem, né, na profissão de vocês. Esses 5 anos, vocês vão construir esse pensamento na mente de vocês. Eu estarei sempre falando sobre isso, tanto na disciplina de história quanto na disciplina de ética, tá? Para que a gente não entre no nosso ambiente de trabalho tendo essa visão monástico-medieval aí, sendo submissas, tá? Nós já temos conhecimento, certo? Que nos dá respaldos de trabalhar dentro das nossas atividades. Tranquilo? Certo? Então, voltando aí, né, para o período
já falei, né? Voltando para o período monástico medieval, existiu as mulheres de classe alta, né, que ajudavam os monges a cuidarem, né, da saúde da população rica, mas que cuidavam, tá? E a enfermagem começou a surgir aí, mas como prática leiga. Isso no período monástico medieval. Aí a gente passa agora para o período pós-monástico. No período pós-monástico, vou achar aqui um pouquinho para vocês. A retomada da ciência, ocorre a retomada da ciência, o progresso social e intelectual da Renascença e a evolução das universidades não constituíram fator de crescimento para a enfermagem. Enclausurado nos hospitais religiosos, permaneceu empírica e desarticulada. Isso que é enfermagem, tá? Ela permaneceu empírica e desarticulada por muito tempo, vindo desagregar-se ainda mais a partir dos movimentos de reforma religiosa e das conturbações da Santa Inquisição. Então, veja bem, nesse período pós-monástico, pós quer dizer que já passou, né? Passou o período do monastério. Então, aqui, dentro da história, tá? Houve uma ruptura entre a igreja e o Estado. Houve uma briga entre a igreja e o Estado pelo poder, que a gente, né, a igreja católica, ela queria dominar, e o Estado, quando viu que a igreja católica estava tentando dominar, o que foi que ele fez? Tentou parar, cortar as asinhas aí da igreja. Só que a igreja ela não permitiu isso, tá? E daí eles romperam. A igreja rompeu com o Estado. Quando ocorreu isso, então o Estado tomou, né, tudo aquilo que a igreja tinha, né? Então, os hospitais que foram criados dentro dos monastérios, com dinheiro também do Estado, foram tomados dos monges, tá? Então, caiu-se os muros do monastério, mas os hospitais que estavam lá dentro permaneceram, certo? Só que esses hospitais, eles não foram mais cuidados, né, gerenciados pelos monges. Eles agora eram do Estado, certo? Então, o Estado que colocava lá pessoas profissionais para cuidarem, para administrarem esses hospitais, ok? E os monges, não tinham mais tanto poder. A igreja, ela perdeu muito dos seus poderes, tá? E daí veio a reforma religiosa, daí veio a questão da Santa Inquisição, né? Onde a igreja católica, ela queimou na fogueira, né? Durante a Santa Inquisição, muitos filósofos, muitos cientistas, tá? Que iam contra o que a igreja pensava, certo? E aí, pessoal, vocês imaginam comigo, né, que se os monges saíram do cenário dos hospitais, logicamente que aquelas mulheres, né, de classe alta, que viviam para a igreja, e agora não era mais a igreja que tomava de conta, o que foi que elas fizeram? Elas também saíram, tá? Saíram os monges e saíram as mulheres, né, que faziam a prática, que exerciam a prática de enfermagem leiga, tá? Aí surge outras mulheres nesse cenário. Saem as mulheres de classe alta, que detinham algum estudo, né? Não detinham a parte científica, mas elas sabiam ler, sabiam escrever, né? Detinham algum conhecimento de aprendizado, né? De educação, tá? Escolar, na verdade.
E daí, pessoal, quem entra nesse cenário? As mulheres de vida fácil, tá? Então, veja que para a enfermagem, que estava começando a surgir, né, mesmo de forma leiga, ser praticada por mulheres de vida fácil, então a submissão, a obediência, né, continuou além da própria humilhação, né? Porque muitas dessas mulheres, elas exerciam o seu trabalho recebendo comida, trabalhavam muitas vezes 48 horas seguidas e, em troca, recebiam um valor irrisório, tá? Aqui já existia o pagamento, tá, dessas mulheres. Não existia no monástico medieval, porque elas eram voluntárias, porque era para a igreja, não era para Deus. Mas aqui, essas mulheres, elas começaram a receber. Algumas recebiam dinheiro, né, mas de forma irrisória, e algumas trabalhavam em troca de comida, tá certo? Então, até quando a gente fala em mulheres de classe baixa, algumas prostitutas vinham exercer aí a enfermagem, que ainda era considerada leiga, tá? Mas veja que nesse período pós-monástico, além de ser considerada leiga, a enfermagem, ela também era exercida por mulheres que não eram bem vistas para a sociedade, tá? Então, assim, isso trouxe uma imagem muito negativa para a enfermagem, né? A enfermagem, ela vai começar, no próximo período, vocês vão ver, mas ela vai começar a surgir como profissão, ainda a sociedade tendo essa visão de que são mulheres que para a sociedade não são bem vistas, tá certo? Até que isso vai sendo desconstruído. A gente vai ver isso na próxima prática. Ainda falando aqui, pessoal, do pós-monástico, tá? O hospital, já negligenciado, passa a ser um insalubre depósito de doentes, onde homens, mulheres e crianças coabitam as mesmas dependências, amontoados em leitos coletivos. Sob exploração deliberada, o serviço doméstico, pela queda dos padrões morais, né, esses serviços domésticos eram serviços de enfermagem, né, que teve a queda dos padrões morais, né, que o sustentava, tornou-se indigno de ser atrativo para as mulheres de casta sociedade elevada. Esta fase tempestuosa, que significou uma grave crise para a enfermagem, permanece por muito tempo, e apenas no limiar da Revolução Capitalista, e que alguns movimentos reformadores, que partiram principalmente de iniciativas religiosas e sociais, tentam melhorar as condições do pessoal a serviço dos hospitais, tá? Então, veja, pessoal, que aqui ele fala tudo que eu já tinha falado antes, né? A enfermagem que estava crescendo, né? Sendo vista aí no período pós-monástico, agora ela vai, né, além de ser uma profissão sem ciência, tá? Agora ela também era considerada, era praticada por mulheres com uma moral um pouco baixa, tá? E daí passou-se muito tempo a enfermagem sendo vista dessa maneira, até que nós adentramos nas práticas de saúde do mundo moderno, tá? Nas práticas de saúde do mundo moderno, pessoal,
nós temos aí duas grandes referências. Florence Nightingale, ou Nightingale, em todo o mundo, é uma enfermeira que foi conhecida em todo o mundo. E aqui no Brasil, nós temos Ana Nery como enfermeira conhecida, reconhecida, tá? Então, com elas duas, primeiramente com Florence, tá? Que foi em todo o mundo, a enfermagem, ela começou a se tornar uma profissão, tá? E foi com ela que a visão que era uma profissão realizada por mulheres amorais, tá? Ela começou a ser realizada por mulheres com um pouco mais de moral, que eram mulheres que já sabiam ler e escrever e começaram a estudar nas escolas de Florence, em todo o mundo, que essa educação, né, na enfermagem, ela se disseminou em todo o mundo, e aqui no Brasil, Ana Nery trouxe os ensinamentos de Florence, tá? E também começou a qualificar, a profissionalizar, através das escolas, as enfermeiras daqui do Brasil, tá? A princípio, pessoal, a enfermagem, ela desenvolvia atividades de atendente, tá? Porque nós, mesmo virando profissão, nós ainda não tínhamos todo o conhecimento científico, tá? Mas nós temos alguns legados que foram deixados por Florence, que nós temos até hoje. Como, por exemplo, a prática de se lavar as mãos. A prática da lavagem das mãos, ela foi criada por Florence e nós temos isso até hoje, né? E com essa pandemia, essa prática veio, né? Essa prática de se lavar as mãos veio a aflorar ainda mais, tá? Outro conhecimento que Florence criou foi a questão do atendimento noturno, tá? Não se cuidava de nenhum paciente no período da noite. Por quê? Porque não tinha energia. Então, Florence, que é conhecido como a Dama da Lâmpada, no período noturno, ela saía com a lamparina, vendo, observando, inspecionando os pacientes, certo? E outra experiência, né, outro legado que nós temos de Florence aí, é a questão, exatamente, por isso o símbolo da lamparina, certo? E outro legado deixado por Florence, pessoal, eu não sei se vocês já observaram, mas dentro de todo o hospital tem um espaço aberto, que se chama espaço verde, onde tem umas plantas, tem uns bancos, né, o sol, né, a gente vê o céu, o sol está lá, né, que a gente até orienta os nossos pacientes a ir tomar um banho de sol, certo? Então, esse legado de Florence, ela disse que o quê? Antes tudo era fechado, né? Então, ela dizia que o ambiente, ele tinha que ser aberto, para que o ar, ele pudesse ser trocado, tá? Então, esses ambientes abertos que existem nos hospitais é justamente nesse sentido, certo? Do paciente sair da enfermaria, que é um local contaminado, né? A gente sabe que todo hospital, ele é um ambiente contaminado. Então, o paciente, ele sai da sua enfermaria e ele vai para um ambiente aberto, né? Onde ele vai respirar um ar menos poluído, onde ele vai tomar o seu banho de sol, tá? Florence trouxe essa troca de ambiente como se o paciente se revitalizasse quando ele era exposto a novos ambientes, tá? Quando vocês forem
né, assistir o filme de Ana Nery, que nós vamos indicar mais da frente, certo? Vocês vão ver que Ana Nery, quando chega lá, no meio da guerra, uma das primeiras coisas que ela faz é rasgar as cortinas, tá? Das tendas, né, dos hospitais, para que o ar entre. Ela diz que o ar traz saúde para os pacientes, tá? Para que o sol entre, ok? Tranquilo, pessoal, com relação às 6 práticas, certo? Então, hoje nós encerramos por aqui, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem quando estiverem lendo os slides ou, né, estudando, revendo a aula, aí vocês podem entrar em contato, tá certo?